Vamos clamar ao Senhor, vamos orar a Deus. Deus amado, nós rendemos glórias a Ti, Pai, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Nos voltamos ao Senhor, Pai, buscando o Seu socorro, buscando a Sua proteção, buscando o Seu auxílio, Pai, diante do contexto que vivemos. E queremos Te pedir, Pai, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração, para que nós descansemos na verdade, Pai, de que a nossa verdadeira morada não está aqui na terra, mas no céu. Por isso rogamos a Ti, Pai, para que o nosso coração se volte à cruz de Cristo, se volte às promessas eternas que o Senhor nos entregou. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos semana passada falando sobre a vida de oração do apóstolo Paulo, né? E hoje a gente vai ver algumas questões da vida de oração do apóstolo Paulo ainda, né? O que a gente pode ver e dizer é que buscar Deus por meio da oração, como Paulo buscou, ter comunhão com Deus, como Paulo tinha, suplicar a Jesus Cristo, como Paulo suplicava, buscar o Espírito Santo em oração, como Paulo buscava, fazer essas coisas sem cessar e estar sempre correndo a carreira e ganhar Cristo, como Paulo ganhou pela oração, tudo isso faz um crente, constrói o crente. E de fato isso reflete a submissão ou a entrega do cristão diante da verdade de que só através da oração, o seu coração, a sua vida se voltará a Cristo Jesus. E além disso, o apóstolo Paulo ele vem se apresentar para os cristãos como um modelo a ser seguido, como um padrão a ser seguido. A gente pode ver isso lá em Filipenses 3,17. Filipenses 3,17, que diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então o apóstolo Paulo ele se apresenta como alguém que pode ser imitado. E nós não podemos olhar isso como uma ação de prepotência, de vanglória do apóstolo Paulo, justamente porque sabemos que o apóstolo Paulo era seguidor de Jesus Cristo. Ele se voltava a Cristo Jesus, que ele se empenhava em ser como Cristo Jesus, até porque ele mesmo disse que ele importa estar com Deus, né? E enquanto esse tempo não chega, então caminhemos essa vida aqui. E por isso nós podemos entender que aquilo que o apóstolo Paulo vem entregando como exemplo a ser seguido é consequência do exemplo que ele tem em Cristo Jesus. Além disso, nós vemos que os seus passos iniciais com Jesus Cristo foi através de oração. Volte para Atos, capítulo 9. Lembre-se que o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos, até que na caminhada onde ele estava buscando, indo atrás de outros cristãos, Jesus Cristo apareceu para ele, ele caiu aos chãos, ele ficou cego por alguns momentos, e Atos 9, 10, 11 diz o seguinte: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. Veja, a partir do momento em que o apóstolo Paulo foi visitado por Jesus Cristo, ficou cego, ele ficou dias em oração ao Senhor. Então, o seu início de caminhada cristã já começou em oração, clamando ao Senhor, buscando a Deus para que Deus consertasse o seu coração e a sua vida. Além disso, quando nós olhamos para o início das suas viagens missionárias, nós vemos que aquilo que o direcionou ou que o conduziu para a sua primeira viagem foi o resultado de uma vida de oração. Pule para o capítulo 13 de Atos. Atos 13, de 1 a 3, diz o seguinte: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso
de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Aqui Saulo é o apóstolo Paulo. Então, aquilo que o conduziu para o início da sua viagem missionária, da sua propagação do Evangelho, foi justamente o resultado de uma vida de oração, de momentos de jejum, de consagração, de se voltar ao Senhor, de buscar a vontade de Deus através da oração. E continuando esse exercício de plantação de igreja desses nossos irmãos Paulo e Barnabé, nós também iremos ver que o resultado do firmar a igreja local, de firmar a liderança, também via através de oração. Pude ir para o capítulo 14, versículos 22 e 23. Diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, perceba que em cada igreja que eles passavam, eles se envolviam no exercício da oração, do jejum, e como consequência disso, eles firmavam, eles elegiam os presbíteros, os bispos, os líderes da igreja, para que de fato eles tocassem o trabalho, tocassem a obra ali na igreja local. Isso através do resultado de uma vida de oração. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele fez da oração um hábito, um serviço e uma vida. Ele literalmente se entregou na oração. Ele entendia que a oração era extremamente necessário e não tinha como deixar de lado essa tarefa espiritual. E Paulo também, ele tinha o hábito de orar, mas ele não apenas orava, né? Veja só em Romanos 1, versículo 9 e 10, olha só. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitá-los. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse hábito diário de orar, esse hábito de clamar a Deus em favor dos seus irmãos. E ao mesmo tempo, no seu desenvolver ministerial, nós iremos ver que até mesmo em momentos difíceis, momentos mais de tribulação que o apóstolo Paulo enfrentava, ele não deixava de lado o exercício da oração. Volte para o capítulo 16 de Atos, versículos de 25 a 28. Diz assim: pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros como os... Opa, estou no errado. 25 a 28. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aqui era o resultado
da prisão de Paulo quando ele viajava em Filipos, e ele tirou o demônio daquela jovem. E como consequência disso, aqueles homens que ganhavam dinheiro a partir daquela jovem demoniada o levaram à prisão como consequência do seu ato, que a acusação é que eles estavam ali se envolvendo em falsos ensinos e trazendo tumulto àquela região. E, meus irmãos, tente imaginar como é que o apóstolo Paulo estava. Ele estava preso, né? Provavelmente algemado em seus braços, em suas pernas, estava numa posição totalmente desconfortável, consequentemente estava gemendo de dores, porque ele foi açoitado, conforme o versículo 22, e ele estava sofrendo fisicamente por causa dos seus ferimentos, e estava preso. Com certeza ele não foi cuidado, ele não recebeu um tratamento para cuidar ou para, de alguma forma, estancar de repente os sangramentos ou acalmar a pele depois de tantos açoites. Consequentemente, havia vergões saltados em suas peles, de repente as algemas estavam em cima dos vergões, e com certeza ele estava sofrendo muitas dores, mas mesmo assim o texto diz que depois de passar por tudo isso, ele e o seu companheiro voltaram-se em oração e adoração. Eles cantavam louvores ao Senhor e eles se entregavam a Cristo Jesus, ao Deus verdadeiro. Mesmo em momentos difíceis, eles reconheciam que aonde eles encontrariam refrigério para a sua alma era na presença de Deus. Por isso que a oração suaviza todas as coisas e santifica todas as coisas. O homem de oração será um santo sofredor, porque ele sabe que mesmo em meio ao sofrimento, ele pode encontrar refrigério na presença de Deus. Que nós olhemos para o apóstolo Paulo, que nós sigamos o seu exemplo, como ele se apresentou como exemplo a ser seguido, que nós nos empenhemos a buscar em Deus a direção para as decisões da nossa vida, que nós nos empenhemos em ter um hábito de oração como o apóstolo Paulo tinha, e que nós reconheçamos que até mesmo em tempos difíceis nós devemos nos voltar em oração, reconhecendo que apenas em Cristo Jesus nós receberemos a calma, a paz, a tranquilidade, que de fato é uma paz que excede todo entendimento, da racionalidade humana e superficial, porque é uma paz eterna, é um descanso eterno que Ele prometeu para aqueles que permanecerem fiéis até em meio aos problemas mais difíceis que nós enfrentaremos. Que a nossa oração possa ser uma oração embasada na verdade, embasada no Deus verdadeiro que nos escuta. Socorrer. Em nome de Jesus. Amém.